mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Estamos em pouca quantidade, mas o Senhor aqui se faz presente, Deus. Fala conosco nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, usa teu filho, Pai, mais uma vez, para falar conosco. Em nome de Jesus te agradeço, Pai. Graças a Deus. Meus queridos, mais uma vez nos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Amém. Dizendo que Jesus é bom, eterno é a sua misericórdia. Gratos a Ele por mais um culto de ensino. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Nós começamos na primeira terça-feira do mês falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Nós ensinamos a respeito do batismo do Espírito Santo. E na aula, no culto subsequente, nós falamos a respeito do dom do Espírito Santo, né? Não é os dons, nós falamos não dos dons, nós falamos do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Amém? Abre sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Glória a Deus, com a voz um pouco afônica, mas vamos lá, no nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos assim a fazê-la. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vos bem saber que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme és guiado. Portanto, vos quero que fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus já é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons. Vou ler mais uma vez. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil, porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo, um só é o mesmo Espírito, operando em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você pode dizer amém? Meus queridos, quando nós observamos o texto, ele é bem explícito e bem dito a cada um de nós a respeito dos dons. Mas o importante é que Paulo ele vai falar aos irmãos de Corinto. O primeiro, que nós não devemos ser ignorantes. Devemos ser o quê? Ignorantes. A palavra ignorante no original é ignorar, é deixar de lado, é você não querer ter como princípio, ou você deixar para depois, ou você desprezar aquilo que Deus colocou na tua vida. Certa feita o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo: não despreze o dom que está em ti. Esse dom que ele coloca na minha vida e na tua vida é um dom precioso. E esse dom nós temos que
vai colocando sobre as nossas vidas. São 9 operações que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. A primeira é a sabedoria, é você ter uma sabedoria. Nós temos que entender que se nós não tivermos, a Bíblia vai dizer, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará liberalmente. Ele não vai restringir, e muitas das vezes nós deixamos de adquirir de Deus. Por quê? Porque a Ele nós não recorremos, e nós temos que pedir ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos instruir que nós temos que pedir os dons, pedir para que um cresça ou um faça o outro crescer, porque o dom do Espírito, ele tem esse crescimento sobre as nossas vidas. Foi ensinado aqui a respeito do Espírito Santo, que é o selo, é o penhor. O selo é a autorização para poder ir. A carta, ela não vai se tiver o selo. O Espírito Santo é a mesma coisa. O crente não deve ir à batalha se ele não tiver revestido com o selo do Espírito Santo. Mas também diz que o Espírito Santo, ele é o penhor. É o quê? O penhor. A palavra penhor é aquilo que é dado, mas também ele vai ser requerido, porque o Senhor, ele dá, e ele também vai cobrar aquilo que foi dado. Ô servo, eu te dei, e cadê? Né? Cadê os talentos? Cadê o dom? Né? Tem um hino que nós cantamos, se não me engano é o hino de número 16, que vai dizer assim, ó: posso ter as mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar, nada fiz e vãos os dias, como eu posso apresentar. Nós temos que ter uma apresentação ao Senhor daquilo que Ele colocou na minha vida e na tua vida. Eu lembro de um pastor que ele ensinando que o Senhor chamou uma moça, ela tinha uma idade de 16 para 17 anos, e ela falou: Senhor, deixa-me casar primeiro, e depois que eu casar, eu vou fazer a obra. E aí o Senhor esperou. O que ela fez? Ela casou e começou a fazer a casa. Aí o Senhor não falar com ela: serva minha, vai fazer a obra que tem meu designado para fazer. Aí ela: Senhor, agora acabei de casar, deixa eu curtir meu casamento um pouco, daqui a pouco eu vou fazer a obra do Senhor, agora estou construindo a casa. Aí o Senhor esperou, aí a casa construiu, daqui a pouco o Senhor voltou e fala: filha minha, vai fazer a obra que tem eu colocado sobre a tua vida. Ela falou: Senhor, espera, que agora eu estou grávida, deixa eu cuidar da criança, a criança fica durinha, fica fortinha, eu vou fazer a obra. E aí o que acontece? Aí passa-se um tempo, ela cuida da criança, aí quando o Senhor vem: serva minha, vai fazer a obra que tem eu designado. Senhor, agora o meu filho já está quase no tempo do casamento, deixa eu casá-lo, que eu vou cuidar da obra que o Senhor colocou na minha vida. E aí o Senhor esperou mais um período. Aí sabe o que aconteceu? O menino casou. E quando o menino casou, novamente o Senhor voltou a falar com ela: filha minha, vai fazer a obra que eu designei para tu fazer. Aí ela falou: Senhor, o meu filho casou, e agora ele está trabalhando, o serviço é bom, a minha nora também trabalha, e tem uma criança pequena, vou cuidar do meu neto. E o Senhor esperou. Aí passou o tempo, e o Senhor nunca mais falou com aquela irmã. E quando foi um belo dia, o Senhor tornou a falar: filha minha, por a tua negligência de não fazer a obra onde eu te mandei, mais de 1000 e poucas pessoas morreram na Índia. Negligência. O Senhor chama e a gente põe desculpa: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Todos os nossos compromissos é certo que nós vamos fazer, mas a obra do Senhor, ela fica em primeiro lugar para a minha vida e para a tua vida. Por isso que nós não temos que ser ignorantes a respeito do dom que o Senhor colocou nas nossas vidas. Pois bem, saber que eras gentil, nós éramos do mundo, nós não tínhamos entrada a essa graça. Essa graça veio para os judeus, mas a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Aí o que aconteceu? Aí o Senhor não os desprezou, porque ele abriu para todos, mas aquele que recebeu, deu-lhe o direito de ser também chamado de filho. Nós temos esse direito, e nós fomos enxertados. Nós éramos um jambuzeiro bravo, mas o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira, e hoje nós estamos dando fruto. O Senhor nos chamou para uma grande obra, e nós estamos dando fruto diante da sua obra. Portanto, vós que fizeres como piedade, ninguém o fala pelo Espírito
isso é pelo Espírito de Deus, é pelo dom do Espírito que está na nossa vida, é pelo Espírito que Ele colocou em nós. O dom é algo tão extraordinário que o Senhor, antigamente, Ele colocava o dom, e depois que aquele feito se realizava, o dom saía, porque existem dons espirituais e também dons naturais. Digo mesmo, dons espirituais e dons naturais. O que é dom natural? Beethoven, ele tinha um dom natural, não um dom espiritual. Beethoven foi o maior musicista, mas ele não tinha o dom espiritual, mas ele tinha um dom da música. O dom do Senhor, todos têm dom. Um tem o dom de ser artesão, outro tem dom de ser pintor, outro tem um dom, e isso são dons naturais. Mas agora o dom espiritual, ele não serve simplesmente para a sua própria vida, mas sim para agregar na vida do próximo. E isso foi o que o Senhor dotou a minha vida e a tua vida. Esses dons não servem simplesmente para mim, mas para mim ser usado para abençoar outras pessoas. Porque o dom da ciência, aqui vai dizer, mas a manifestação do Espírito é a cada um para ser útil, porque pelo mesmo Espírito é dado o dom da palavra de sabedoria. É você ter sabedoria para falar. Você sabe que tem pessoas que não têm letra, analfa de pai e beta de mãe, analfabeto, não escreve, não consegue muitas vezes escrever o próprio nome, mas se você senta perto dele ou perto dela para tomar um conselho, você sai dali chorando, você começa a entender, falando, meu Deus, falou muito forte comigo, eu vou colocar isso em prática, que vai acontecer. Tem certeza que tudo aquilo que falar acontece, por quê? Porque é um dom espiritual que Deus colocou, o dom da sabedoria. Ele vai te orientar se você está desorientado. Muitas das vezes tem irmão que está desorientado no casamento, quer juntar o áudio, quer mandar o marido para Bariloche, para estar bem longe, aí ela chega e ela fala, não, é assim mesmo. Homem, ele vem com defeito de fabricação, ela começa com a sabedoria, conversar, você estava querendo enfocar para abençoar, aí daqui a pouco você está pensando na verdade, aí você está amando, quando chega em casa, vem cá me dar um beijo, e assim acontece. Por quê? Porque o dom de sabedoria, esse dom de sabedoria, o Senhor coloca um rebate para que haja um crescimento dentro da igreja e fora da igreja, porque o maior trabalhar não é dentro da igreja. A igreja é um lugar de instrução espiritual, mas é fora da igreja que nós colocamos em prática toda essa instrução espiritual que aqui aprendemos. Nós temos um sentido errôneo que os dons espirituais só têm que ser usados na igreja, e é errado, é lá fora que o mundo precisa ver de Deus e Deus usando a tua vida. Sabe que muitas das vezes o Senhor leva-nos a lugares para falar com pessoas importantes, e quando você pensa que, meu Deus, eu vou chegar perto desse daqui e não vou saber o que falar, aí daqui a pouco o Senhor te dá uma oportunidade para você falar, aí você se treme todo, como é que eu vou falar, como é que vai acontecer, e daqui a pouco você se sai, você fala, você é abençoado, fala, meu Deus, eu falei tudo aquilo mesmo, foi o próprio Deus te instruir. Eu lembro que muitas das vezes que a gente ia buscando, e a minha esposa fala, filho, eu não vou com você não, porque você vai pregar nas igrejas lá, aí vai me dar oportunidade, e eu tenho vergonha de falar. Eu falei, fica tranquila. Eu até comentei com ela esse dia, eu falei, filho, você vai pegar ela falando bonitinho, já estava bom para pregar. Aí ela começou numa vigília, e o pastor deu oportunidade, irmãos, ela falou que eu vi as irmãs tudo chorando, e a glória de Deus derramou. Sabe o que é isso? É o dom da sabedoria, e eu vejo e aprendo muito disso. Talvez você pense que você não é nada, mas o Espírito de Deus, ele aperfeiçoa sobre a tua vida, ele te preenche, ele te enche, e te mostra que você está capacitado e gabaritada para fazer a obra de Deus. Você pode dizer amém? É o dom da sabedoria. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Tem pessoas que, quando abrem a Bíblia, parece que conhecem a Bíblia de cor e salteado. Eu lembro de um irmão que ele falou, pastor, eu vou confessar um negócio para o senhor, eu só li a Bíblia toda uma vez, mas o negócio impregnou na minha cabeça que eu sei versículo, capítulo e versículo de cor e salteado. Eu falei, rapaz, é o dom da sabedoria. O dom do quê? O dom do conhecimento. Ele tem um conhecimento profundo, muitas vezes em áreas que ele não pensava que tinha aquele conhecimento, mas o Senhor faz ele transitar
precisava de músico. Aí ele pegou, ele fez um negócio engraçado, ele catou o irmão todo atrapalhado. Vem cá, irmão, você vai ser o tocador de violão. Pegou o irmão, ô irmão, vem cá, você vai ser o baterista. E foi pegando no meio da igreja, imagina. E foi pegando, e falou: agora eu vou orar e pedir o dom de música sobre a vida de vocês, e vocês vão tocar. E orou pelos irmãos. E sabe o que aconteceu? Os irmãos ficaram capacitados para tocar. Eles não sabiam, mas quando pegavam o instrumento para tocar no culto, acontecia. Aí ele falou: pastor, aí eles começaram a se dedicar, começou, e sabe o que aconteceu? Não tinha, mas o Senhor fez acontecer. Ele faz acontecer mediante a fé que opera sobre a tua vida. E quando você ter fé que aquilo que você falou, aquilo que você ministrou vai acontecer, tenha certeza, porque o mesmo Deus do céu, Ele faz acontecer mediante a tua fé. Isso é um dom de Deus, e nós temos que ter esse dom, o dom da fé, o dom de acreditar. Vai acontecer, vai acontecer, vai mudar e vai mudar. Sabe o que muitas das vezes nós acreditamos mais no erro do que no acerto, e nós profetizamos mais no erro do que no acerto. Nós temos que usar o dom ao nosso favor, nós temos que ministrar os dons ao nosso favor, e o Senhor, Ele deixou isso muito bem claro, repartido cada um para exercer dentro da igreja e fora da igreja. Sabe, quando as coisas estão tudo tribulado, e você fala: esse negócio não muda para você, que você está profetizando, você não está tendo fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que espera. Você está esperando o quê? Que fica pior mesmo? Ou você está esperando que melhore? Você está esperando o quê? Que muda de verdade? Ou fica do mesmo jeito? Então começa a mudar o pensamento e pedir o direcionamento de Deus, para Deus transformar, mudar de verdade. Isso é um dom de fé, e quando você pedir, vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir e para fazer notório tudo as coisas da minha vida e da tua vida. Conseguir, pode dizer amém? O dom de fé. Outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. O dom de cura. Muitas das vezes a gente acha que não tem o dom de curar. Por quê? Porque nós não acreditamos. Porque tudo é por fé. Diga, tudo é por fé. Tudo é por fé. Eu tenho algo que eu não gosto de contar, mas é coisa que aconteceu comigo. Eu estava orando em casa pedindo dom, dizendo: Senhor, põe o dom na minha mão, põe o dom na minha vida, põe o dom na minha vida. E quando foi um dia dentro do meu quarto, o Senhor me visitou. Eu vi quando um algo entrou dentro da minha mão, era uma bola de fogo, então eu via. Eu não sei se em sonho ou se, mas eu vi que entrou na minha vida. Eu pulei da cama falando em mistério e não conseguia parar. Eu gritava, eu fiquei sem voz de tanto gritar. E detalhe, ninguém ouviu, nenhum vizinho ouviu eu gritando. E irmãos, eu gritei. Grita ou grita? E eu gritei, e ninguém ouviu. Eu falei: meu Deus, ninguém ouviu, mas aquilo ficou comigo. Aí o Senhor falou: eu coloquei um dom de cura sobre a tua vida. Eu falei: ah, Senhor, você colocou, eu quero fazer um teste, porque nós somos desconfiados dos dons, sim ou não? Aí meu irmão, hoje, graças a Deus, ele já está servindo ao Senhor. Eu fui na empresa, na loja dele. Aí ele pegou e me reclamou: rapaz, eu mexi no sofá ali, e eu peguei uma coceira, já estava uns 3 dias essa coceira não sai e não para. Eu falei: eu vou orar por você e essa coceira vai sair. Aí ele perguntou: então, então. Ele sentou no banquinho, orei por ele, e ele foi tomar café, e eu fui para casa. Aí passou a tarde, quando ele ia fechando a loja dele, ele correu lá em casa: ô Ricardinho. Aí eu falei: fala, meu filho. Ele falou: rapaz, depois que você orou, eu esqueci. Olha aqui. Ele levantou o braço, não tinha mais o vermelhão. E eu vi que o Senhor cura. Eu falei: Senhor, tu curou ele. Eu comecei a entender que o Senhor, Ele cura. Aí a fé foi aumentada, a fé foi acrescentada, e a partir daquele momento eu comecei a exercer o dom de cura. Os irmãos podem ver que tem muitas pessoas que vêm para a igreja e está com enfermidade, está com isso, está com aquilo. É colocar a mão, orar, a enfermidade cura na hora. Teve um dia que eu estava na rua vendendo pão e passei numa casa, e o menininho da senhora que compra pão mesmo, até trabalha mais, não trabalha mais na empresa.
é porque a gente fica no tal do será. E para o dom do Espírito, o dom que Deus colocou na minha vida e na tua vida, não existe será, não existe depois. Ele vai operar, Ele vai fazer, Ele quer mudar, Ele quer mover. Depende do nosso coração estiver ligado no trono de Deus. Vocês estão entendendo? Diga bem. Os dons de Deus. Outro, pelo mesmo dom, operação de milagres. Operação de milagres. O que é operação de milagres, irmãos? O que é operação de milagres? Milagre fala da área financeira, fala de outras áreas, né? Aquilo que era impossível, aí aconteceu. Por exemplo, uma irmã que não tem útero, e aí você profetiza que ela vai ter um filho, mas como que vai ter filho sem útero? Quando pensa que não, ela engravida, está gestando. Isso é operação de milagres. É a pessoa que não tem mão, esse é dom de maravilhas. Aqui também fala, a pessoa não tem mão, você ora e a mão aparece, a mão volta. Ei, o Senhor quer fazer isso acontecer, mas não se prega mais, não se fala mais da operação dos dons do Espírito Santo. E o Senhor quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida, e para isso acontecer, eu e você temos que conhecer, temos que saber que está disponível sobre a minha vida, sobre a tua vida. Pergunta como? É buscando, é orando, é consagrando. O problema é que nós não vamos, não buscamos, não queremos. Nós estamos querendo outra coisa. Nós estávamos conversando esse dia com vários pastores e falando a respeito que hoje as pessoas acham melhor pregar sobre prosperidade, porque as pessoas só estão querendo ficar aqui, não querem mais no céu. Fala de arrebatamento, ou não quer mais. Por quê? Porque a vida está confortável. Tem casa boa, tem cama boa, tem ar-condicionado, tem carro bom, tem comida boa. As pessoas não querem mais saber do céu, quer ficar aqui no mundinho, mas o Senhor está dizendo que nós temos que pregar. A terra é bom, mas o céu ainda é melhor, e o céu nos aguarda, o céu nos espera, e nós temos que ministrar a respeito dos dons. Dom de milagres, dom de profecia. Muitas pessoas acham que profecia, o dom de profecia é muito bom, esse dom, mas é bom entre aspas. Pergunta por quê? Porque o profeta é verdadeiro, ele fala tudo, e tem hora que a profecia é para corrigir, e as pessoas acham que profecia é assim que diz o Senhor. Eis que te vejo, varão, entrando naquele carro, eis que te vejo pisando naquela concessionária, porque o povo quer isso hoje, sim ou não? Mas o dom de profecia não é isso. O dom de profecia é profetizar dentro da palavra, é profetizar dentro da Bíblia, para que concretize a vida espiritual. Material também sim, porque a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que entender que a busca em primeiro é da presença do Senhor, e as outras coisas por Ele vai ser colocada e acrescentada sobre as nossas vidas. Eu estou correndo para ganhar tempo. Hoje está uma bagunça a respeito de profecia. Hoje está um negócio terrível, porque está faltando outro dom, que eu vou falar daqui a pouco. Porque existe profeta, hoje tem um tal do profeta do Pix. Profeta do Pix. É você, quando ele entra numa live lá, você aparece na live dele lá, aí ele fala o teu nome, porque ele viu lá, aí ele fala, manda aí, varão, 25, 30 real, que eu vou revelar tudo para você. Aí o irmão, com um pouco de conhecimento, vai lá e manda para. Aí ele manda uma mensagem gravada para ele, aí uma revelação lá, que muitas vezes não acontece nada, ou talvez aconteça, e as pessoas ficam iludidas atrás, porque as pessoas hoje estão procurando só profeta, estão indo atrás de profeta, de profecia, não estão indo atrás mais de Deus, estão deturpando a palavra culto. A palavra culto é apresentar um sacrifício ao Senhor, e as pessoas não querem ir para o culto para apresentar, eles querem ir para o culto para receber. Errado não é, mas a gente tem que apresentar a Deus um louvor, um hino. Nós temos que apresentar a Ele uma oferta, ou um companheirismo. Talvez você não ficar na porta, servir uma água na igreja. Isso é você prestar um culto, prestar um serviço ao Senhor. Mas as pessoas estão confundindo as coisas, elas querem só receber. Aí o profeta entrega, o profeta faz. Hoje tem igreja que é 2, 3 louvor e é profecia, não tem palavra, é só profecia. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e o povo chora.
E há outro dom de discernir os espíritos. Eu vi o pastor Josué Brandão pregando que tinha uma irmã, mais de 15 anos, quantos anos? 15 anos que ela era profetisa da igreja. Ela profetizava tudo. E quando foi um belo dia, a profetisa adoeceu. Aí fizeram campanha de oração na igreja, fizeram campanha de oração, e ela se mulher curava. Aí ele foi na casa do pastor, o pastor falou: vamos almoçar ali na casa da irmã e você vai orar por ela. Quando chegou na casa da irmã, o pastor tinha o dom de discernir o espírito. Aí o Senhor falou ao coração dele: diga para ela que eu nunca abusei. Aí, para ela se arrepender, e eu vou entrar de misericórdia sobre a vida dela. Aí o pastor falou: como? Eu vou falar isso para a profecia. Aí ele falou: vou falar isso para a profeta de 15 anos. 15 anos ela profetizando na igreja. Aí tomou coragem e falou assim: assim diz o Senhor, espírito de engano que está na boca dessa mulher sai. A mulher endemoniou. Aí o pastor pôs a mão na cabeça e expulsou o demônio. Aí aquela irmã pegou e pediu perdão para Deus. Ela tinha falado: Senhor, ela tinha falado assim: eu quero esse dom, ou de Deus ou que não seja de Deus. Eu não quero o dom de profecia. O diabo já dá, cara. O diabo dá, irmãos, não me engano. O diabo dá. E outra coisa, tudo que ela profetizava acontecia. E ninguém discernia, porque quando ela pulava e falava em línguas, o povo se arrepiava e achava que era Deus. E nós temos que ter muito cuidado com as coisas que estão acontecendo, se é de Deus ou não. Por isso, temos que ter o dom de discernir os espíritos. Discernir se de fato é de Deus ou não. Discernir se de fato é Deus ou não. Para que nós entendamos e aprendamos com Ele. E outra, a operação de milagres. E a outra, falei do espírito. E o outro, a variedade de línguas. Variedade de línguas. A variedade de línguas ela é vista de dois modos. A primeira é a glossolalia, que é o falar de línguas estranhas. E quem fala em língua estranha edifica a si mesmo e não ao outro. Mas existe o dom de línguas, que a pessoa ele fala em outros idiomas por Deus. E isso acontece. Ela é tomada por Deus em línguas e ela começa a falar na língua de outra pessoa. Existem muitos relatos, e o relato que eu mais acho fenomenal foi do pastor que contou que ele estava na casa dele e ele foi arrebatado pelo Espírito. E quando ele se viu, ele estava nos Estados Unidos e conversando em inglês com um casal que estava para se separar, pastores que iam se separar, ia dividir, a igreja ia acabar. Aí estava naquela guerra e o Senhor o levou lá e ele orientou aquele casal. Ele houve uma concordância, uma comunhão, e ele falando inglês. E ele não fala inglês. E ele voltou, aí antes dele voltar, o vigílio ofereceu um cafezinho para ele, of course. Aí ele, coffee please. Coffee please. E aí ele, yes, tomou o café. E quando ele toma o café, ele volta em si e volta no Brasil, na casa da sala dele. Mas o que deixou ele atônito foi que quando ele voltou, irmã Caçula, ele estava com gosto de café na boca, sem ter tomado café na tua casa. Ele entendeu que foi o próprio Deus que o levou naquela nação para falar, para dar conselho. O dom, o quê? Nós falamos aqui da sabedoria, o dom do conhecimento. Ele foi lá, levado por Deus para isso. Irmão, Deus faz isso? Faz, irmãos. Por que não está fazendo no nosso meio dia de hoje? É porque Ele não está encontrando espaço para trabalhar. Eu lembro que em Mirante, um pastor bem moreno estava pregando. E ele pregando com toda a força. Daqui a pouco o Senhor toma ele em línguas. E ele começou a falar. E estava tendo acabando com um enterro do japonês. E passava uma família de japonês pela frente da igreja. E ele foi tomado por
bateu curiosidade. Aí eles foram, subiu para ver quem era. Quando eles olhou no púlpito, quem estava falando em japonês era um negro. Aí eles assustou e falou: mas é um negro mesmo. Foi entrando. E no que eles entrando e vendo o irmão Moreno falar em línguas, aquilo te virou, falou: como que ele fala em japonês tão nítido e falando de Jesus? Mas isso eu não sabia. Aí começou ali o Espírito Santo trabalhando naquela família, e o Senhor ganhou aquela família inteira para o Senhor. E hoje nós temos missionários do Japão vindo do Brasil, saindo de uma cidade pequena. Por quê? Porque o próprio Deus em dons de línguas Ele usou para levar essas pessoas. É o que o Senhor faz na minha vida e na tua vida. E nós precisamos entender que esses dons Ele está disponível para nós. E o último, não que seja o último, o menos importante, é a interpretação de línguas. Interpretação de línguas. É quando a pessoa é tomada por Deus, começa a falar em línguas, e a igreja entra no silêncio. Aí o Senhor levanta outro, e aquele vai falando e o outro vai interpretando tudo que ele está falando, e dá um conselho para a igreja, os conselhos de Deus. O intuito desse estudo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, é para que isso não morra, isso não pare nos dias de hoje, e nós aprendamos que precisamos ter esses dons nas nossas vidas. Quantos que entenderam? Diga amém. Quantos que querem ter dom do Espírito Santo, fica de pé. Nós vamos orar, irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai capacitar a sua igreja, porque Ele quer capacitar o povo seu, santo, zeloso de boas obras, para o cumprimento das palavras do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito, operando em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu poderia falar aqui muitas outras coisas, mas é onde o Senhor nos instruiu a falar hoje, para nós termos esses dons repartidos sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Jesus, por esse culto, por essa oportunidade, pela tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus amado, que os dons espirituais sejam repartidos com a tua igreja. Ó Deus amado, usa cada um dos teus filhos, Senhor, em conformidade ao teu querer nesta casa, Pai, nesta obra, por onde os teus filhos forem, que eles sejam impactados. Batiza, Jesus querido, no Espírito Santo. Enche, Senhor, teus filhos de dons espirituais. Ó Deus amado, para que o fruto do Espírito seja visto e provado por todos, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção e a tua vitória.